Olá, pessoal. Esse é mais um episódio Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje nós estamos com o Jeffer Castelo Branco. Obrigada, Jeffer. Doutor. E a Rafaela Rodrigues também. Eu vou apresentar os dois, porque os dois são doutores, pesquisadores da Unifesp na questão do núcleo de extensão e pesquisa socioambiental da Unifesp. E a gente já fez um programa, um episódio, sobre os malefícios do mercúrio, do amálgama, que é feito de mercúrio, né, na odontologia, para as pessoas, prejuízos ambientais e prejuízos para a saúde das pessoas. Mas isso tem um desdobramento, isso é um capítulo, o segundo capítulo, que a gente vai fazer, né, um apanhado do que se trata, porque essa questão ela vem se desenvolvendo e ela não parou naquele episódio, naturalmente, né? Vão ter outras reuniões importantes, reuniões mundiais que estão traçando os destinos do mercúrio aí para, né, que tão mal faz para a gente, né, e para o mundo. Então, eu estou aqui obrigada, Rafaela, pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Eneida, estar aqui com você. É um prazer estar aqui ao seu lado. Eu que agradeço. E Jeffer também, mais uma vez, muito obrigada, viu? Sim, para mim também, Eneida, é um prazer estar aqui, né? E sempre ter aqui as portas abertas do sindicato, através do Farol da Baixada. Para a gente é uma honra estar aqui com vocês. Isso, obrigada. Então, a gente está falando muito da COP30, né? Que vai acontecer em Belém, em novembro. Mas na Suíça, em Genebra, também no começo de novembro, acontece a COP6. A COP6 é uma reunião mundial com os países signatários da Convenção de Minamata, que procura colocar regras e diminuir e até acabar com o uso de mercúrio e promover alternativas ao mercúrio, né, na tecnologia, é isso? Então, isso é importante, estão tendo reuniões preparatórias para essa reunião mundial e a gente vai conversar aqui com o Jeffer e a Rafaela. Jeffer, então, eu já falei um pouquinho, mas eu gostaria que você explicasse melhor, né, por que a importância dessa COP6 e dessa Convenção de Minamata. Faz um resgate aí para a gente, por favor. Muito legal, Eneida, o que você proporciona a gente trazer aqui, né? Porque as COPs, né, são conferências das partes, né? Por exemplo, a COP30, que vai ter aqui no Brasil, em Belém, ela é a 30ª COP, Conferência das Partes, da Conferência do Clima, que foi assinada, né, foi aprovada durante a Rio 92. E de lá para cá tiveram 30 conferências buscando, né, fazer com que as mudanças climáticas não se tornem muito violentas ou que não atinja as pessoas, ou se atingir as pessoas, como se faz para suportar, né, essa carga de mudanças climáticas. Então, essa COP30 ela tem essa finalidade, vai ser no Brasil, e o que mais está pegando nessa COP justamente são os gases de efeito estufa que são ocasionados, né, pelo consumo de petróleo, pela queima de petróleo, né? Então, o uso do petróleo cada vez mais intenso na nossa sociedade, ele só vem aumentando, cada dia que passa, aumenta alguns milhares de barris de petróleo a mais na atmosfera, e isso causa o efeito estufa e pressiona o clima para as mudanças climáticas, e é o que a gente está vendo, né? Nós já começamos a sofrer um pouco aqui na Baixada Santista, e a região litorânea, de várias regiões litorâneas do Brasil, já começa a sofrer os efeitos dessas mudanças, né? E aí, nós temos, essa é a Conferência do Clima, e nós temos a Conferência de Minamata, que é uma conferência, ela chama Conferência de Minamata sobre Mercúrio, e ela foi criada para um outro problema. Como a do clima foi criada para problemas climáticos, a de Minamata foi criada para problemas de contaminação química relacionada ao mercúrio, né? E todas essas conferências, elas nascem com força justamente a partir da Rio 92. Né? Nós tivemos duas grandes cúpulas da Terra, a do Rio de Janeiro foi a segunda grande cúpula da Terra, ali foi assinado vários documentos importantíssimos e vivos até hoje, né? Talvez seja a mais emblemática e importante conferência mundial sobre meio ambiente, foi essa do Rio de Janeiro.
Tivemos, por exemplo, a Agenda 21, Carta da Terra, Conferência da Desertificação, de Biodiversidade Biológica, do Clima, né? De lá nasceu a de Estocolmo sobre poluente orgânico persistente e mais para frente essa de mercúrio. E essa de mercúrio também, igualmente, ela foi assinada em 2013, ela é bem recente. O Brasil ratificou em 2018 e de 2013 para cá já teve 5 COPs e agora vai ter a 6ª em novembro, em Genebra, na Suíça, né? E lá se discute o quê? O que se discute? Se discute justamente como estão os avanços desse acordo internacional que, por exemplo, a de Minamata já foi assinada por mais de 150 países. Então, os países discutem o que estão fazendo, o que já estão cumprindo, o que pode melhorar, o que pode ser incluído como emenda para melhorar ainda mais e reduzir as taxas de mercúrio na atmosfera. Porque regiões do planeta já quadruplicaram, desde a Revolução Industrial, o nível de mercúrio normal na atmosfera e em algumas regiões sextuplicou. Então, quer dizer, nós estávamos numa sociedade muito expostas, né, ao mercúrio, que é um metal tóxico, neurotóxico, e faz mal para o organismo das pessoas, atingindo vários órgãos do corpo humano, Eneida. Jeffer, você falou agora da COP6 e estão tendo reuniões preparatórias, certo? São reuniões regionais. Você poderia explicar um pouco sobre isso? São 4 reuniões regionais preparatórias para essa COP6 que vai acontecer em novembro? Sim, sim, Rafaela. Nessas conferências das partes, né, que são conferências das convenções internacionais que os países assinam, né, eles têm reuniões preparatórias, porque são muitos países, 150 países. Imagine você, numa reunião só, fazer com que 150 países conversem e se ajustem. É muito difícil. Então, eles fazem reuniões preparatórias, né? Por exemplo, aqui na América do Sul e Caribe é feita a reunião do GRULAC, o Grupo Regional da América Latina e Caribe, né? Na Ásia tem o Grupo da Ásia, tem o Grupo da Europa, tem um Grupo da África. São 4 grupos, 4 regiões divididas, onde eles se reúnem e se ajustam para a próxima reunião. Claro que essa reunião já tem pauta, existe uma pauta. E essas reuniões é como os países vão se pôr, né, perante as pautas que são colocadas. E aí tivemos agora, nos dias 3 e 4, né, no Chile, a reunião do GRULAC, né? Ah, está aparecendo aqui, olha. Isso, essa mesmo, perfeito, né? E foi uma reunião importante, né? Onde é apresentada a pauta no primeiro dia, os países podem se posicionar e no segundo dia é apresentado tudo que está sendo feito e as evoluções que está sendo feito na América do Sul, né? E aí o Brasil se posicionou em relação a vários dispositivos, inclusive em relação à mineração, né, principalmente a de pequena escala, que utiliza muito mercúrio e contamina os rios na Amazônia, por exemplo, contaminando os indígenas, né, por exemplo, uma aldeia, se não me engano, é a Curucutu, não tenho certeza, a Yanomami também, e outra grande aldeia onde existe concentração de mineração de pequena escala, onde utiliza mercúrio. Os índios, por comerem pescado desses rios onde se usa mercúrio, eles já estão ficando intoxicados pelo mercúrio, né? Inclusive crianças indígenas tendo alguns sintomas muito parecidos com aqueles de Minamata, que aconteceu lá em Minamata. Então, eles estão avançando nesse estudo e há um esforço concentrado para livrar, né, a mineração do mercúrio e esses indígenas da exposição ao mercúrio, né? E também o Brasil se posicionou em relação, a gente pode falar isso depois, sobre o amálgama de mercúrio. O Brasil tem uma posição que não é as melhores do mundo, né? E os países também têm alguns com problemas parecidos com o Brasil em relação ao amálgama de mercúrio. Mas a reunião foi muito boa, né? Nessas reuniões a gente consegue entender qual é a posição do nosso país. Por exemplo, eu estava lá como sociedade civil, observador, representando a Aliança Mundial para a Odontologia de Mercúrio, né? A qual várias entidades no Brasil apoiam essa campanha, inclusive o Sindicato dos Bancários, né? E aí nós escutamos a posição dos nossos países e isso dá uma possibilidade de a gente pensar de quais os movimentos que a gente tem que fazer aqui, né? Para contribuir para que o Brasil tenha uma posição melhor, né? Porque atualmente a posição brasileira em relação ao amálgama de mercúrio não é a melhor, não é protetiva para a população e a gente precisa conversar muito com o governo brasileiro para mudar essa perspectiva. Inclusive nessas reuniões, os representantes, você como representante da Aliança Mundial, tem voz, né? Sim. Isso é importante, porque não só ouvir o que o seu país pensa,
né? Mas contribuir ali para sugestões e para o debate, né? Sim, sim, Eneida. Isso é muito interessante, né? Porque, inclusive, foi falado durante a reunião, né, que a América Latina, né, e Caribe é um dos grupos que mais dá voz para a sociedade civil. E o que foi legal é que dentro da reunião também estava o pessoal da Convenção de Escazú, que é uma convenção de países da América Latina e Caribe que fala justamente do princípio da informação, participação, de proteção dos ativistas, né? Que aqui no Brasil e na América do Sul, infelizmente, muitos são assassinados, né? Fala sobre isso e ela estava presente também na reunião, né? Então, todos os países são ouvidos sobre a pauta e toda a pauta, toda a discussão, após que os países se posicionam, é passada a palavra para a sociedade civil para que eles falem sobre aquele determinado assunto, né? Por vezes são críticas ao que está acontecendo, por vezes são sugestões, mas sempre são muito bem recebidas pela Secretaria da Convenção. E Jeffer, você como coordenador, né, da Aliança Mundial para Odontologia Sem Mercúrio, não é isso? Qual é a sua avaliação da posição do Brasil? O que a Aliança pleiteia e como é que está a posição do país? Muito interessante sua pergunta, Eneida. A Aliança Mundial, obviamente, para a odontologia livre de mercúrio, né? Ela é uma das entidades, eles chamam de stakeholders, né? São grupos de interesse dentro da convenção, tem esse da sociedade civil, tem outros da sociedade, por exemplo, o IPEN, que também a gente faz parte desse bloco de ONGs, que tem em todos os continentes, mais de 200 países, ONGs que trabalham nessa corrente. Tem o Zero Mercury, que é uma corrente mais europeia, que nós também fazemos parte, mas que agrega mais as ONGs lá do hemisfério europeu e asiático, né? Que juntos participam, né, dessa discussão. E na reunião do GRULA, que o Brasil teve uma posição muito ruim, né? Que aqui dentro do país, às vezes ela é boa, mas quando chega lá, né, não sei se há alguma pressão, né, eles mudam de posição. Por exemplo, a posição do Brasil na reunião do GRULA foi de que o Brasil reduziu de 5% para 2% o uso de mercúrio. Veja bem, esses são os números deles, não bate com os nossos, né? Se a gente pegar os dados do DataSUS, o Brasil ainda utiliza 5% de mercúrio em todas as restaurações que faz. Eles apresentaram que o Brasil reduziu, nos últimos 4 anos, de 5% para 2%. Vamos supor que o número deles esteja correto, né? O que é 2%, Eneida? É fácil acabar já com esse mercúrio e livrar pessoas de sair do dentista com um material contendo mercúrio, que é tóxico, neurotóxico. Se a pessoa for muito sensível, ela pode atingir os órgãos internos, pulmão, coração, rins, pele, sensibilidade química, alergias, tudo que você possa imaginar o mercúrio causa. O mercúrio é um neurotóxico potente. É uma das 3 substâncias mais perigosas considerada pela OMS. Está entre as 10 que exigem o maior controle para que as pessoas não tenham contato, né? Para você ter uma ideia, o amálgama de mercúrio, quando você coloca nos dentes e sobra e o dentista tem que jogar fora, aquilo se torna resíduo perigoso. Como é que o mesmo mercúrio é resíduo perigoso e na boca das pessoas não tem perigo nenhum? Né? Então, isso é uma questão que tem que ser resolvida. Então, essa posição do Brasil lá no GRULA, que foi que o Brasil precisa de mais tempo para eliminar. O Brasil está fazendo esforço para um phase que eles chamam phase down, que é redução gradativa, mas os países, como a Europa, que já eliminou, todos os países da Europa já eliminou, né, da União Europeia, União Econômica, vários países do mundo já eliminaram. Aqui na América do Sul, se não me engano, o Peru já tem uma lei de eliminação, né? O Brasil ele colocou que não pode eliminar, né? Porém, né, há uma possibilidade disso acontecer, obviamente, de o Brasil concordar com a emenda da África e, junto com os países do mundo, a própria China já se posicionou, né, que vai dar um prazo para acabar, né, e esse prazo tem que ser 2030, não é mais possível o Brasil se esconder atrás de que precisa continuar usando amálgama, não é mais possível aceitar isso dos órgãos de saúde, né? Porque as pessoas que estão usando isso, segundo as pesquisas científicas, são pobres, preferencialmente negras, e PCDs, pessoas, né, com distúrbios neuropsicológicos, justamente aquelas que não podem usar um produto neurotóxico, ter contato com esses produtos, é o que está se usando. Então, para que a saúde diga
quem é esse grupo e esses 5% que ainda é necessário na visão da saúde, ela peça uma isenção de 5 para mais 5 anos. Né? Então, é possível contornar isso dentro da Convenção de Minamata e nós, brasileiros, ter uma posição mais arrojada que sempre tivemos dentro desses tratados internacionais, Eneida. Agora, só uma dúvida, por exemplo, por que se preferiria usar um amálgama de mercúrio que é tóxico e que já está demonstrado, né, cientificamente, né, por estudos, não é algo, achamos não. Que, né, já está demonstrado. Por que se preferiria ao invés de uma resina que hoje em dia, antigamente, né, quebrava mais fácil, rápido, hoje em dia não mais? Seria uma economia financeira? Seria porque é mais barato usar o mercúrio? Por que os entes privados não usam mercúrio, né? E esses 5% que você está me dizendo é da rede pública, né? Exatamente. Por isso que você fala que atinge os pobres, a maioria da população pobre é negra, enfim, né? Qual seria, assim, um motivo? Você acha que existem... Financeiramente não tem, né, um motivo. Olha, Eneida, veja bem, obviamente, para você ter uma ideia, com essa pressão contra o amálgama de mercúrio, né, duas grandes indústrias americanas fecharam, não querem mais fazer o amálgama, porque possivelmente elas têm medo até de ser processadas, que isso pode acontecer. Se fizer um levantamento, né, de quantos dentistas são atingidos por doenças atribuíveis à exposição ao mercúrio, essas indústrias vão ter que pagar uma indenização muito grande para esses dentistas. Então, o que acontece? Quando essas indústrias americanas pararam, a indústria da Austrália continuou e triplicou a exportação para o Brasil. Eles festejavam, porque essa empresa australiana ter triplicado a exportação de amálgama para o Brasil. Né? Para você ter uma ideia, existe, por exemplo, uma lei estadual, né, que não só abarca a emenda das crianças na sua opção mais restritiva, que o Brasil ainda não fez essa opção, mas o governo do Estado poderia fazer essa opção, não só adotar a posição mais restritiva da emenda, que é proibir o uso em gestantes, lactantes e crianças até 15 anos, e dar um prazo de 3 anos para eliminar para toda a população, com justiça. Tudo isso para que os dentistas possam se adaptar, nesses 3 anos, a utilizar com mais maestria outros materiais alternativos, né? E aí o que acontece? Nós temos um lobby terrível que não deixa que isso aconteça. Por exemplo, tem uma entidade do Estado de São Paulo os seus representantes mandaram uma carta para o governador para vetar o projeto de lei do Estado de São Paulo, né? E o governador, baseado nessas informações errôneas, vetou o projeto de lei e agora vai a apreciação da Alesp e nós estamos tentando ver com a Alesp, ver se ela derruba o veto do governador. E as pessoas representantes desse órgão que mandou essa carta para o governador, né, 1 mês, 2 meses depois, estava fazendo um evento no Nordeste para odontologia de crianças, né, pediátrica, financiado pela indústria do mercúrio, que vende mercúrio, que triplicou a exportação para o Brasil. Então não tem sentido uma pessoa que manda a carta para o governador dizendo que tem que derrubar, que tem que vetar a lei do mercúrio, e ela, 3 meses depois, 1 mês depois, tem financiado um evento, né, pela mesma indústria que ela está favorecendo. Então, esse tipo de lobby que está acontecendo, ele é o lobby que atrasa o país, que atrasa uma odontologia moderna, sendo que o Brasil tem uma odontologia extremamente eficaz, reconhecida em todo o mundo, e nós temos algumas pessoas fazendo um desserviço para a sociedade, colocando o Brasil no ostracismo e no atraso, em vez de aplicar o que há de mais moderno, né? Sendo que, como você mesmo colocou, e isso é verdade, Eneida, a resina hoje é tão ou mais resistente do que a amálgama, né? Não é tóxica e está disponível aí, né? Os números mostram que 95% de todas as restaurações no Brasil, inclusive em Santos, são feitas com outros materiais sem mercúrio. Então já estamos prontos para acabar com o mercúrio, protegendo o nosso meio ambiente e a saúde das pessoas, Eneida. E é por isso, né, Jeffer, a importância de uma convenção, justamente para poder também contribuir para que a sociedade civil pressione os governos e os mercados, né, para que isso aconteça, para que haja transição. Um exemplo também que está acontecendo, inclusive, na Baixada, né, nós temos aí
uma indústria que trabalha também com células eletrolíticas de mercúrio para fabricar cloro. E em 2025, agora, ela já está fazendo, né, a sua retirada, né, dessas células de mercúrio, e isso graças à Convenção de Minamata, que estabelece também aí os prazos, estabeleceu 2025. E a questão do amálgama né, Jeff, quando você está falando aqui da questão do lobby, e você acabou de falar aqui também da emenda das crianças que foi adotada na COP4, certo, Jeff? Sim. E agora a emenda que está sendo... A nova emenda da Convenção de Minamata é a emenda de África, né, da África. E o que é essa emenda, Jeff? Você poderia explicar melhor aqui para a gente? Que emenda é essa da África? E qual a importância do Brasil para que essa emenda, de fato, tenha sucesso na COP6? Importante a sua pergunta, Rafaela. É interessante a gente fazer até um contexto, né, que da COP4 nós tivemos uma emenda, e é para isso que as convenções são elaboradas, né, não só para discutir o que os países já estão cumprindo, né, como também há uma possibilidade de novos dispositivos para se tornar mais restritivo, percebendo que aquelas resoluções iniciais não tiveram eficácia adequada. Então, na COP4, né, que foi feito em plena pandemia, olha que desafio, né, fazer em plena pandemia uma COP. A primeira teve 2 fases, a primeira foi no lockdown, então teve que ser online, e no ano seguinte foi presencial, mas também bem limitado, né? Foi híbrido até, né? Então teve, e lá foi aprovado a emenda das crianças, eles dão o nome de emenda das crianças. Por que o nome é emenda das crianças? Porque ela é justamente para proteger as crianças já a nível fetal. Então, como é que é dada essa proteção, Eneida? Como é que a Convenção elaborou uma proteção já no feto das crianças contra o mercúrio? Tirando mulheres gestantes e lactantes da possibilidade de receber amálgama durante esse período. Então, gestantes, lactantes, né, não pode receber amálgama, né? Ou, a Convenção diz isso, proibir, os governos têm que proibir ou recomendar, né? Para gestantes, lactantes e crianças de até 15 anos. Também tem risco, né? E por que lactante? Porque mesmo quando a criança vem a nascer e a mãe ter amálgama, ela pode passar resíduos de mercúrio pelo leite materno para a criança que já nasceu. Então, você protege toda essa criança em todo o seu ciclo de vida, né? Então, essa é a emenda das crianças. O Brasil não tem lei. O Brasil, horrorosamente, ele preferiu recomendar numa resolução totalmente fora de propósito editada pela Anvisa, que não atende à emenda das crianças. Então, nós estamos conversando com a Anvisa para que ela atualize essa convenção para que, de fato, traga uma proteção para esse grupo, né? E que, de preferível, utilize a opção mais restritiva, que é isso que diz as leis que estão postas aqui no município de Santos e em São Paulo, que adote a opção mais restritiva, não de recomendar, mas sim de proibir para esse grupo tão vulnerável. Imagine você ter o teu feto atingido pelo mercúrio e seu filho ter um Parkinson, um Alzheimer, um TDAH, né? Ou qualquer outra doença neurodegenerativa, que é isso que a literatura científica está indicando que pode acontecer. E é por isso que uma convenção internacional feita por cientistas de todo o mundo e por 150 governos adotaram isso. Não é por acaso, não é por falta de ciência, é porque ele pode atingir, sim, o feto. Pode, sim, atingir a criança no seu desenvolvimento. E tudo isso através da mãe e do pai também. E não foi, né, Jeff? É considerado, a gente, inclusive, interpreta que foi uma análise muito do ponto de vista da dentística em relação à resolução da emenda das crianças, justamente porque a emenda, né, de Minamata, ela fala sobre dentes decíduos. E não importa a idade, né? E o que foi interpretado aqui no Brasil, isso foi a interpretação do nosso país, é que não se recomenda, não proíbe, não se recomenda o uso de amálgama em dentes decíduos até 15 anos. Exatamente. E não é isso, né? O que Minamata recomenda é não pode até 15 anos em qualquer dente, justamente para proteger, né, esse sistema neurológico em desenvolvimento. E não foi essa a interpretação que se teve aqui no Brasil. Exatamente, Rafaela. Além de o Brasil, né, além de a Anvisa não consultar adequadamente
todos os setores, né, que deveria proibir e não só recomendar, a Anvisa também comete alguns absurdos na resolução, colocando, por exemplo, que o dentista vai decidir se esse grupo vulnerável pode ter ou não, dependendo da situação. Ora, mas o dentista não tem capacidade, não estou dizendo que ele não tem capacidade negativamente, não. Ele não é formado em medicina. Ele não pode avaliar a pessoa sob o ponto de vista da saúde, e sim simplesmente da dentística. Então, se ele for mexer num dente de uma mulher grávida, gestante, lactante ou de criança até 5 anos, obrigatoriamente ele vai ter que ter um laudo médico de um clínico geral acompanhado de um toxicologista para ver se a carga de mercúrio no corpo daquela pessoa pode ter essa exposição a mais de mercúrio. Então ela causa esse absurdo, e outro absurdo maior ainda é que ela fere os seus próprios dispositivos internos quando ela coloca que o mercúrio tem que ser notificado. Não pode. A própria lei interna da Anvisa diz que substâncias perigosas têm que ter registro, porque o registro você vai analisar também a toxicidade desse produto. Então, quer dizer, há um monte de situações nessa resolução da Anvisa que precisa ser arrumada, Eneida, com urgência. Né? E a gente precisa do governo federal atuando nisso, porque a agência é federal. E uma outra coisa, Rafaela, voltando à questão da segunda emenda da África, né, que é uma emenda que também foi colocada na COP5, e os países ficaram de estudar agora para decidir na COP6, é justamente um phase-out. Nós já fizemos um phase-down, nós já estamos há vários anos fazendo phase-down, desde 2013, porque na convenção já dizia, lá na sua parte 2 do anexo A, que todos os países teriam que se esforçar para reduzir, desde 2013, Eneida, para reduzir o uso de amálgama na odontologia e já eliminar onde fosse possível. Né? Todos os países já fizeram esse esforço, inclusive o Brasil. Agora é hora do phase-down. Do phase-out. Que é a eliminação gradativa. Veja bem, nós não estamos pressionando. A convenção, os países não estão se pressionando, porque é os próprios países que decidem. Né? Ninguém manda nos países, os países são soberanos. Então, são eles que decidem. E está na hora do Brasil, e a emenda da África diz isso, que até 2030 todos os países têm que parar o uso. Exportação e uso do amálgama de mercúrio. Né? Até 2030. E o Brasil tem que fazer esse esforço para assumir esse compromisso, sendo que ele tem a possibilidade, em a saúde, apresentando com critério muito claros onde ela está usando esses 5%, quem é esse público, ela precisa dizer quem é esse público. O Brasil pode pedir a isenção para esse público específico, se de fato for necessário, se de fato não for apenas pressão do lobby, do mercúrio, né? Pedir a isenção de 5 anos, renováveis por mais 5. Então o Brasil fica de bem com o mundo e protege a sua população. E não se esconde atrás de suposições para evitar a proteção ambiental e a saúde das pessoas, Eneida. Agora, Peruíbe foi a primeira cidade, né, no país que tem uma lei, né, uma lei municipal proibindo o uso, né, da amálgama. E se tentou, tem aqui em Santos também, mas parece não, né? Foi aprovada pela Câmara, perfeito, mas foi vetada pelo prefeito. Sim, que é do mesmo partido do governador, né? E recebeu a mesma influência negativa que o governador recebeu, né? Então nós estamos tentando, né, demover essa falha que o governador e o prefeito de Santos cometeram, né? Trazendo inclusive o exemplo bom de Peruíbe, né? E nós tivemos uma grata surpresa, Eneida, porque em Peruíbe, quem foi que levou isso para frente? Foi uma mulher vereadora, foi uma mulher que compreendeu os danos que a sua classe enquanto mulher, não sei se eu posso dizer dessa forma, né, está sofrendo. Pode sofrer, pode ter o seu filho com problemas, né, neurodegenerativos lá na frente, ou neurológicos, né? Então ela percebeu isso. E outra, é uma vereadora mulher e da área da saúde. Sim. Então isso foi uma combinação de fatores que levou, né, essa pauta do mercúrio a um nível diferenciado, a um outro nível, um nível mais elevado, quando essa vereadora, Socorro Mendonça,
pegou essa pauta, levou para dentro da Câmara, conseguiu o apoio dos seus pares, conversou com o prefeito e elaboraram um projeto de lei onde se proíbe o uso do amálgama de mercúrio em Peruíbe. Então foi um exemplo, é a primeira cidade brasileira que tem uma lei que não só respeita a Convenção Internacional de Minamata nas suas opções mais restritivas, como respeita o cidadão peruibense. Isso que é importante, né, a força dessa lei na cidade de Peruíbe. Infelizmente, em Santos, nesse momento, nós não tivemos essa sensibilidade do nosso prefeito. Esperamos que ele, de repente, possa até se demover, né, dessa decisão de vetar uma lei onde ele tem, sim, competência para fazê-lo, como já fez em diversas outras ocasiões, como no Canudo, como, por exemplo, o STF tem diversas decisões onde o município pode, sim, legislar em pautas, em matérias de saúde e de meio ambiente, que venha proteger, né, a sua população, e infelizmente o prefeito vetou, né? Esse é um dos argumentos, né? Esse exatamente. Ele argumenta, por exemplo, na sua lei que não tem competência, mas tem competência. Isso é um ponto. Isso. Tem outro é o que saiu ponto, no DO. né? Nós estamos nos baseando no que saiu no DO, né? Que foi publicado, Sim. né? Também ele colocou que o amálgama é mais resistente. Ora, mas a resina também é mais resistente, né? O que ele coloca, outro argumento também que ele Inclusive coloca... é provado cientificamente. Isso, né? eu acho que a questão da resistência da... Eu acho que a orientação da Anvisa, né? Isso, também. Ele colocou lá, ele citou que uma resolução da Anvisa que, inclusive, já foi revogada. Não se sustenta ele se pegar numa resolução que já foi revogada. Não tem sentido a argumentação técnica que saiu no DO para o prefeito vetar, né? E o que nós fizemos é um documento, né, para a Câmara de Vereadores de Santos, mostrando, né, que a aprovação da Câmara está completamente correta, não tem vício nenhum essa aprovação da Câmara de Santos. Pode sim ser sancionada essa lei, e o que nós estamos pedindo para os vereadores é que derrube o veto do prefeito, sancione a lei e proteja não só o meio ambiente, como a saúde das pessoas, inclusive, deputado Furtado, né, a saúde dos animais. Porque os animais também são atingidos pela poluição do mercúrio, né? Também afeta a reprodução dos animais e causa problema de saúde também nos animais, né? Então, nós temos um rol de situações onde não só existe a competência legal da Câmara de legislar, como também de proteger todos os santistas, que é isso que a gente merece da nossa Câmara de Vereadores. Eneida. Agora, já existe alguma lei, ou eu vou falar alguma coisa que não proibindo a importação de mercúrio, de mercúrio não, né? Do amálgama. Ele teria que ser usado só em forma de cápsulas, não é isso? Encapsulado, não é isso? E aí, como já existe isso, eles estão se colocando, não, já existe essa proibição do uso do mercúrio, só pode ser que se for encapsulado, mas desconsideram os prejuízos que ele pode fazer na boca, né? Quando ele está já na boca do paciente, que vai soltando aquele vapor durante anos. Todos e para o meio ambiente também. Para o meio ambiente. Então, essa desconsideração essa consideração que não está sendo feita. Exatamente. Outra coisa, Eneida, veja bem, a cápsula não elimina a poluição. A cápsula não elimina a exposição do dentista e nem do paciente. Isso é enganoso dizer isso, né? Além disso, né, de não proteger, nós temos históricos aqui em Santos de que profissionais da odontologia do serviço público já foram expostos por causa das cápsulas. Porque o amalgamador vazou, estava vazando. E quem garante, quem é que analisa se os amalgamadores não continuam vazando? Né? Então, quer dizer, o histórico de Santos já é muito ruim em relação ao amálgama, e o nosso prefeito ele teria que se comover com isso e, de fato, né, levar Santos a uma odontologia mais avançada, né? E, junto com o Peruíbe, ser a mais avançada no Brasil em relação ao amálgama, Eneida. E essa é a proposta, inclusive, da emenda da África, justamente isso, é banir qualquer tipo de uso do amálgama, seja ele encapsulado ou não é, Ou Jana? não, mas teria uma
uma possibilidade de isenção. Sim. Isenção seria de exceção desses 5 anos, né, para banir. Exatamente. No caso do Brasil, dada a Minamata, sim. Seria um prazo. Teria, por exemplo, para usar uma exceção. Se houver uma justificativa plausível, né? Que a gente não sabe ainda se essa justificativa do Ministério da Saúde é plausível. Eles precisam apresentar que grupos são esses que estão usando. Aí sim, se for plausível, todos nós podemos até concordar que se tem uma isenção até que a saúde consiga, de fato, se adaptar a esse grupo pequeno, né? Que ainda estão utilizando amálgama e que, infelizmente, ainda mantém o uso de uma substância tóxica para a saúde e para o meio ambiente. Sim, mas a ideia é vislumbrar, o horizonte seria acabar com, mesmo nesse grupo de exceção. Perfeito. Né? Seria uma coisa muito... Num prazo... Essa é a emenda da África. Da África, né? Exatamente. E me diga uma coisa, então, agora vai ser, acho que de 3 a 7 de novembro, Isso. Né? A COP6, e você vai? Você eu tô me engatilhando para ir, para reforçar essa equipe, né? De observadores que vão lá e vão... Porque tudo é negociado, sabe, Neida? É muito interessante. E lá nós temos lobistas da indústria, né? E a gente não se põe como lobista, a gente põe como advocacy, né? Porque lobista no Brasil e no mundo também se tornou uma coisa pejorativa. O lobby hoje, ele não pensa se aquilo vai fazer mal ou não, né? Não, nós somos advocacy, nós advogamos pelo meio ambiente e pela saúde das pessoas, e não para manter umas substâncias tóxicas no mercado, ou substâncias tóxicas no mercado. Então, em novembro vai ter essa reunião, eu estou tentando me agregar à equipe, fui convidado, né, para estar lá, e justamente para conversar com as delegações de língua portuguesa, né, que tem mais facilidade de conversar. A gente se divide em grupos nessas reuniões e eu vou ficar encarregado de atender e de estar com os grupos de língua portuguesa, tentando, né, até o último momento, convencê-los da importância, né, da proposta da África, para que o planeta, né, para que as pessoas, para que as crianças, para que a nossa reprodução seja protegida, Eneida, e que se aceite a proposta da África. E o Brasil pode ter um protagonismo, né, em relação a essa emenda, né, na COP6, né, Jeff? Exatamente, Rafael. O Brasil, ele é vamos dizer assim, a capital da América do Sul e Caribe também, podemos dizer isso. Então, e eles reconhecem a importância do Brasil como um bloco econômico, como um bloco político, né? Geopolítico, influência, inclusive de potência militar. Isso é reconhecido. A gente vai nos países dos nossos irmãos da América Latina, Eneida, é isso que assim que eles reconhecem o Brasil, e é isso que eles esperam do Brasil. Que eles sejam a liderança e o grande protetor da América Latina. E o Brasil tem que ter essa posição. O Brasil tem que ter esse arrojo. Nós não podemos frustrar os nossos irmãos latino-americanos. Nós temos que se posicionar como uma potência geopolítica na região e fazer com que as coisas aconteçam, Eneida. Muito bem. Jeffer, em relação estava lendo alguns documentos em relação ao mercado do mercúrio. E há uma projeção aí, apesar da Convenção de Minamata, de todos os esforços, há uma projeção de aumento, inclusive, desse comércio, tá? Do mercúrio. E aí, pensando na União Europeia, que baniu agora em 2025 o amálgama, né, para toda a sua população, e parece, né, que está indicando aí fechando as portas para o mercúrio, vamos dizer assim, a União Europeia. E pensando aí numa projeção de aumento do mercado de mercúrio. Pergunta é, você acha que pode ter aí um deslocamento desse mercúrio que está sendo fechado aí a porta da União Europeia para para outros lugares, como o próprio Brasil? Boa pergunta, Rafaela. Eu acredito que sim, claro, né? Por exemplo, as empresas, né? Por mais que a empresa que utilize e que venda o amálgama de mercúrio seja uma coisa horrível para nós, né? Que trabalhamos contra a favor de que não se use mais, elas vão tentar de todas as formas, como sempre fizeram, né? Quando não encontra mais mercados nos mercados principais, no primeiro mundo, transfere a sucata para o terceiro mundo. Isso vai acontecer, como aconteceu quando os Estados Unidos fechou as 2 fábricas de amálgama e a produção se transferiu toda para a Austrália, e a Austrália quadruplicou, triplicou a sua produção e a sua exportação para o Brasil. Então, essas pressões aumentam, sim, né? Por exemplo, no caso da empresa australiana,
ela triplicando a sua exportação e a sua produção, ela vai ter mais recursos, inclusive, para ampliar o lobby local, que é o que está acontecendo. Né? Então, o fato da União Europeia proibir, já proibiu, a partir de 1º de janeiro desse ano, em vários países da Europa, com exceção da Inglaterra, que ela não faz parte da União Europeia, né? Já não pode mais utilizar, em raríssimas exceções, que se foi autorizado, mas não pode mais utilizar, está proibido na União Europeia. Isso pode acarretar, e isso é importante você dizer isso, que eu posso até falar isso em Genebra. A gente pode levar essa discussão em Genebra, uma pergunta muito importante, dizendo que a partir do momento que o primeiro mundo passa a proibir de fato o mercúrio, nós do terceiro mundo ficamos podendo de fato ter um incremento desse mercúrio no nosso território. E não só para o amálgama, como para qualquer coisa, né? Por exemplo, depois que começou a rejeição do mercúrio, as fronteiras do Brasil se tornou a grande transferência de contrabando de mercúrio. A maior quantidade de mercúrio que a gente recebe no Brasil é de contrabando de outros países. Então, quer dizer, nós temos que aumentar toda essa proteção e temos que ter essa proteção desses órgãos multilaterais, para, inclusive, aumentar a fiscalização para que evitar que isso aconteça. Você tem razão, pode acontecer sim. Muito bom. Meninos, vamos chegando aos finalmente. Gente, olha, não esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal, de dar o like, né, para entusiasmar aqui todo mundo a levar esses programas para mais gente, temas muito importantes para a nossa sociedade. Tem mais alguma coisa, Rafaela, que você gostaria de falar? Eu acho que não, Neida. Agradecer aqui a estar mais uma vez no seu programa, trazendo esse assunto tão importante e também socializando essa informação, né? Porque se a gente for pensar tudo, né, em relação ao mercúrio, a essas decisões que estão acontecendo aqui, né, nesse momento, em 2025, faz parte do nosso cotidiano, né? É o amálgama que está aí a restauração, que está na boca das pessoas, é o cloro que que você utiliza, né, que a gente utiliza na limpeza, que pode estar sendo feito aí com o mercúrio, contaminando o meio ambiente também, né? E lembrando que contaminando o meio ambiente também está passando para a gente, né? Está na nossa alimentação, está nos peixes. Impacta também os animais, os pássaros, né? É um poluente global. Nós estamos falando de um poluente global que está nos nossos cotidianos. Inclusive, estávamos falando, né, antes aqui do programa que um dos focos também hoje, agora, nesse momento da COP6, são os cremes clareadores também. Então, veja, são coisas que estão no nosso cotidiano e que não falamos muito sobre o assunto, né? E é importante que a gente fale com as pessoas que a gente conhece sobre. Isso é levar conhecimento também, né? Então, é muito importante você abrir esse espaço, mais uma vez, aqui, o Farol da Baixada. Temas importantes para todo mundo, né? Para melhorar aí a vida de todo mundo. Obrigada, viu, Rafaela? Eu que agradeço. Jeffer, você tem alguma outra consideração, alguma coisa, Não, Eneida, só agradecer, como a Rafaela já colocou, né? É o Farol da Baixada, a direção do Sindicato dos Bancários, sempre solícita, sempre na luta, né? Na defesa do trabalhador, pelo trabalhador. Sindicatos dos Bancários jamais abandonou ou perdeu a orientação do que significa classe trabalhadora, né? Agradecer ao presidente, ao Elcio, ao Big, a você especialmente, a toda a equipe que esteja aqui, a Júlia que está ali nos ajudando, né? Então, para mim, é sempre uma honra em estar junto de pessoas tão combativas, tão éticas, né, dentro da nossa cidade, como representa, né, essa força o Sindicato dos Bancários de Santos. Obrigado, Eneida, para a gente é sempre uma honra estar aqui. Nada, a gente que agradece, né? Tá junto com vocês e tá trazendo sempre essas pautas. Esses guerreiros não desistem nunca, porque vocês vejam, vocês é que estão de parabéns. Porque vocês vejam, essa convenção de Minamata, que foi em 2013, Minamata porque é uma cidade do Japão em que uma indústria teve um vazamento, uma contaminação muito grande, né, um vazamento, e a população, muita gente morreu e sofreu com esse vazamento de mercúrio. Isso na década de 50, né, gente? Então, para você ver, da década de 50...
A convenção foi em 2013, foi assinada. Então, assim, o mundo se move lentamente. E se não são esses lutadores aí cotidianos, nada ia para frente, né? Não ia para frente, porque os interesses econômicos é que regem esse mundo. Então, agradecer demais aí a vocês. E, gente, até a próxima quinta. Muito obrigada, viu?